Depois que foi anunciada a quebra da patente do Ozempic, medicamento utilizado no tratamento de diabetes tipo 2 e obesidade, muito se discute sobre os benefícios dessa liberação para o público e, essencialmente, sobre o crescimento da obesidade na população brasileira. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o doutor e professor Lício Veloso, do Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades da Unicamp e membro da Academia Brasileira de Ciências. Doutor, muito obrigada pela participação aqui no Agora CNN. Um ótimo fim de tarde aí para o senhor. Gostaria de abrir a nossa conversa pedindo uma leitura sua sobre o que significa para a população, para a pessoa que usa o medicamento, essa quebra da patente, esse fim da patente. Na verdade, a gente não está falando de quebra, né? Chegou ao fim, então, o período de exclusividade da fabricante e agora a gente entra em um outro momento. Como que isso impacta na vida dos pacientes, daqueles que precisam usar esse tipo de medicação? Bem-vindo. Boa tarde, Clarissa. Obrigado pelo convite para participar do programa. Bom, nós temos hoje no país aproximadamente 20% da população com obesidade e uma porção que chega próximo de 50% com sobrepeso, muitos deles com risco para progredir para a obesidade dentro de pouco tempo. Esses pacientes eles têm um risco maior para desenvolver outras doenças, como diabetes, como hipertensão arterial, e risco maior para mortalidade por doenças cardiovasculares. Portanto, como todas essas condições são muito ligadas à obesidade, o tratamento da obesidade acarreta em melhora das outras doenças também. Então, isso para o paciente, para o indivíduo, é importante porque ele pode tratar uma condição de base, que seria a obesidade, e ter uma melhora nas outras doenças que ele eventualmente tenha. E tem um impacto muito grande para a saúde pública também, porque, considerando o número enorme de pessoas com essas condições, se nós dispusermos de métodos para tratar adequadamente esses pacientes, vamos ter uma redução no gasto público e também privado com saúde. Então, com o fim da patente do Ozempic, que é o nome comercial de uma substância que se chama semaglutida, existe a possibilidade de que os pacientes tenham acesso a esse medicamento com um custo menor. Esses medicamentos eles têm alta tecnologia no seu desenvolvimento, então eles são caros mesmo, por causa da tecnologia de desenvolvimento da droga. Porém, com o fim da patente, o custo deve cair. E também existe a possibilidade, com o final da patente e com a queda do custo, que o sistema de saúde pública possa oferecer esse medicamento para a população de baixa renda, que sofre muito com obesidade também. Agora, doutor, a gente fala sobre a queda de preço, mas eu gostaria que o senhor explicasse qual que é a expectativa disso acontecer, porque a gente não deve ter nada no curto prazo, né? É um processo que, geralmente, quando há aí o encerramento da patente de um medicamento, existe aí um período de, digamos, uma transição em que os novos medicamentos sejam colocados no mercado e, de fato, ofereçam essa concorrência para o medicamento de referência? Eu acho que aqui vale a pena a gente destacar que nos últimos 15 anos ocorreu uma revolução no desenvolvimento de fármacos para tratar a obesidade. A primeira substância se chamava liraglutida, ela já teve a quebra de patente há mais tempo. A segunda é essa semaglutida, cujo nome comercial é Ozempic, e nós temos uma de um concorrente de outra indústria farmacêutica que se chama Mounjaro. Existem vários em desenvolvimento, que estão em fases intermediárias e finais dos clinical trials. Por que isso é importante? Porque você gera competição entre os produtores, e isso certamente pode levar a uma queda de preço, mesmo considerando que são substâncias caras para serem produzidas. É lógico que com o final da patente do Ozempic, não vai ser imediato a queda de preço, mas ele vai ocorrer gradativamente ao longo dos próximos meses. Então, a população, de uma forma geral, vai ser beneficiada, sim, com esse fim da patente. Nós conversamos, então, com o doutor e professor Lício Veloso, do Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades da Unicamp e membro da Academia Brasileira de Ciências. Doutor, muito obrigada pela participação aqui no Agora CNN. Até a próxima. Muito obrigado.